Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 30 de julho, com a nossa Academia Espiritual. A palavra de Deus hoje é no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta palavra do Evangelho de hoje nos fala desta dificuldade do povo de Jesus em acolher a sua palavra, a vida e o testemunho que Jesus dava do reino. Se você se recorda, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós encontramos a família de Jesus, algumas pessoas até ele, e ele vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E agora, Jesus, que tinha indicado que a sua família é justamente aquela que faz a vontade do Pai, se vê confrontado com a sua realidade histórica, com a sua família biológica, né? E como empecilho para acreditar nele. Outra coisa interessante que vale a pena a gente calçar na reflexão desse texto é que justamente no início do ministério de Jesus, logo que depois que ele começou o ministério, ele foi a Nazaré, na sinagoga de Nazaré, lá começou anunciando o reino de Deus e foi rejeitado. Agora Jesus deu uma nova chance para sua cidade natal. Volta àquela cidade, já que aquela cidade agora conhecia sobre Jesus, já deve ter escutado tantos milagres e tantas coisas que Jesus fizera, então era uma segunda chance para que pudessem acreditar. Mas eles, ao invés de acreditar, fecharam o coração. No coração dos nazaretanos havia uma suspeita sobre o poder que Jesus tinha. Porque para eles era impossível, era ousadia demais um sujeito como aquele que eles viram crescer e viver ali no meio deles, ter tais poderes e tal sabedoria. Como que Deus podia ser capaz de dar um poder para aquela pessoa que eles viram ali, que não tinha nada, que não tinha estudo, que não tinha formação, que não tinha status familiar e etc. Então, o fato de Jesus ser Messias não se encaixava com a maneira como eles pensavam Deus e até mesmo o Messias, o Salvador. E olha que Nazaré foi uma cidade privilegiada. Nenhuma cidade no mundo teve a graça
de Deus morar nela por tanto tempo, não é? Jesus, feito homem, passou ali a sua infância, adolescência, início da juventude, até próximo aos 30 anos. E Nazaré não conseguiu acolher a glória de Deus. Esse evangelho também nos ajuda a perceber que nada é mais perigoso do que a gente acostumar com Deus, né? Tanto para mim como padre, né? Às vezes estou rezando, estou celebrando, estou fazendo os sacramentos, estou pregando a palavra e só me acostumar com isso. Mas para você também, leigo e leiga, para qualquer um, nós nos acostumarmos com Deus de tal maneira que a sua palavra, que a realidade do sagrado não toque o nosso coração e não nos provoque conversão continuamente. Foi então assim que nós podemos entender a proximidade, a convivência do povo de Nazaré com Jesus impediu que eles compreendessem e o acolhessem como Messias, como Salvador. Porque eles tinham na cabeça muitas perguntas. Mas não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não são fulano, fulano, fulano? Suas irmãs não estão aqui? De onde vem tudo isso? Tantas perguntas eles tinham na cabeça. Mas o coração estava vazio de fé. Tinham tantas perguntas na cabeça, mas o coração estava vazio de fé. E a incredulidade, a falta de fé, rouba de nós as maiores bênçãos que podemos alcançar. Então, não aceitamos, não acolhemos a Deus e perdemos as bênçãos possíveis. Uma lição que ainda encontramos neste texto também é que muitas vezes nós queremos aceitar Deus, nós até podemos aceitar Deus e acreditar em Deus, só se tiver algo espetacular, grandioso, e não na simplicidade como Deus se mostra. Tiremos uma lição a mais deste texto. Que apelo este texto do Evangelho nos faz? Nos faz o apelo, reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador. Qual a condição para isso? Ter fé. Ter fé. E qual a advertência? Jesus não faz nenhum milagre quando não há fé. O Evangelho diz, e Jesus não pôde fazer nenhum milagre porque eles não tinham fé. Onde falta fé, falta bênção, falta milagre, falta a presença de Deus. Esse texto, é claro, também daria para a gente meditar e refletir, estudar sobre a questão dos irmãos de Jesus. Mas isso você pode encontrar acessando a internet de vários modos. O que significa irmãos de Jesus? Que não são filhos de Maria no sangue, né? São primos, parentes próximos de Jesus. Vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento, momento em que nós nos colocamos na presença de Deus. Invoque o Espírito Santo, peça seus dons, a sua luz. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Reflita, como é minha fé em Jesus? O que é que me leva a crer em Jesus? E o que é que me faz duvidar? É bom a gente pensar nisso para a gente entender como é que as coisas se processam dentro do nosso coração. Como é minha fé em Jesus? O que me leva a crer e o que me faz duvidar, o que me faz ter falta de fé. Terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a rezar, pedindo ao Senhor a capacidade de ter mais fé, de crer nele, de se entregar a ele. Mas não seja egoísta, reze também por aqueles que não têm fé, por aqueles que duvidam, que passam por momentos de crises de fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.